Olá, meus amores do quarto ano. Hoje a nossa aula de português do dia 3 de 2 de 2021, certo? Então, primeiro capítulo, módulo 1, dê palavras à sua imaginação, página 8. Acompanhe comigo. As palavras têm muito poder. Se utilizadas com liberdade e com a imaginação fértil, são capazes de criar mundos, seres, objetos e fazer combinações inusitadas. Criatividade e palavras, uma união perfeita para dar asas à imaginação, onde tudo é possível. Página 9, lá em cima, diz o seguinte: descreva o que você vê nessa imagem, na imagem da página 8 e 9, tá? O que a imagem provoca em você? Pense em uma cena totalmente incomum, descreva para os colegas em poucas palavras, depois desenhe. Página 10, a página 10, vamos começar início de leitura, tá bom? Leitura 1. Qualquer coisa. A máquina de dar nome às coisas ficava no reino das palavras. Era uma máquina poderosíssima e trabalhava sem parar para dar nome a tudo quanto existe no mundo. Era assim, de um lado, uma fila enorme de coisas sem nome, esperando para entrar na máquina. Do outro lado, cada coisa já saía nomeada, batizada, identificada, pronta para ser lembrada, falada e usada. Na outra página, aqui na página 11, diz o seguinte: a máquina de dar nome às coisas escolhia o nome na hora. Coisa redonda era bola, gostosura marrom era chocolate, fruta pretinha era jabuticaba e amora também. Coisa gelada e colorida era sorvete, bichinho pisca-pisca era pirilampo ou vagalume, e assim por diante. Tinha dias que a tal máquina amanhecia romântica e só inventava nomes assim: benzinho, saudade, ternura, arco-íris, beija-flor. Nos dias em que estava mal-humorada, lá vinham tabefe, pontapé, bandido, estupidez e coisas piores ainda. Às vezes, ela misturava os nomes e era um desastre, como no dia em que inventou a borbonhoca e minholeta. Os dois nomes se estranharam, entraram de novo para a máquina. Ela sacudiu e afinal saíram de novo. Um procurou o lado, um buraco na terra para se esconder, e o outro saiu voando todo apressado, como convém uma minhoca e uma borboleta. Aí na 12, pessoal, a gente vai ter aqui a interpretação oral. O que você achou da história lida? É com você. A história lida é real ou imaginária? Por quê? O que você achou dos nomes que a máquina do texto deu às coisas? Você mudaria algum? Comente com seus colegas. Vamos para a interpretação agora escrita. Na primeira questão diz assim: o nome da máquina do texto se liga à função que ela tinha. Explique a relação entre o nome da máquina e sua função. Então, a máquina tinha a função de dar nome às coisas, ou seja, tudo que existia, né? Então, que outro nome você daria a essa máquina? Aí é com você, tá bom? Resposta pessoal. Use a sua imaginação. Que outro nome você daria a ela? A máquina do texto às vezes misturava os nomes e era um desastre. Por exemplo, quando inventou as palavras borbonhoca e minholeta. Como essas palavras foram criadas? Então, essas palavras foram criadas com base na mistura das sílabas das palavras borboleta e minhoca. Certo, meus amores? Vamos para a página 13, lá em cima. Invente uma palavra maluca como borbonhoca e minholeta. Aí é com vocês, tá bom? 4. Escreva o nome que a máquina de dar nome às coisas deu a cada um dos elementos. Aqui é o que? Bola, chocolate, sorvete, pirilampo ou vagalume. Escreva os nomes abaixo nos quadros seguintes de acordo com o que a máquina sentia quando os inventou: benzinho, pontapé, saudade, tabefe, ternura, bandido, estupidez, arco-íris, beija-flor. Então, quando ela estava romântica, era benzinho, saudade, ternura, arco-íris e beija-flor. Quando ela não estava tão romântica assim, era pontapé, tabefe, bandido e estupidez. Para a página 14, lá em cima, questão 6, diz o seguinte: porque algumas palavras do quadro da atividade anterior estão relacionadas a algo romântico, porque elas transmitem ideia de algo bom, agradável e bonito.
Releia o nome da máquina apresentada no texto, porque o nome dela foi escrito com hífen. Assinale com um X a alternativa correta. Por quê? Para várias palavras formarem apenas um nome. 8. O texto que você leu é um trecho de um conto, uma história contada por um narrador que apresenta fatos ocorridos com um ou mais personagens em determinado lugar e tempo. Onde se passa essa história? No reino das palavras. Que relação existe entre o nome do lugar onde se passa a história e a função da máquina? Qual é a relação? A relação é que, como a máquina de dar nome às coisas, criava palavras e ela vivia no reino das palavras. Por isso que existe essa relação. A máquina de dar nome às coisas, que criava palavras, onde ela vivia no reino das palavras. Então, pela leitura do trecho do conto, é possível saber como a história aconteceu? Não. O texto não esclarece quando a história aconteceu, certo? Aí o que é o conto? O conto é uma narrativa fictícia que apresenta o narrador. Quem narra os fatos? Personagens, aqueles que praticam ações da história. Tempo, quando os fatos acontecem. E espaço, onde os fatos acontecem. Nos contos, há poucos personagens. Além disso, o tempo e o espaço nem sempre são especificados. Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos aula de história, tá? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.